Olá, pessoal! Tudo pronto para mais uma sessão de estudos intensivos para o concurso da Alero? Hoje, o nosso foco é um tema que cai muito e é decisivo: arquivologia. Se esse nome te dá um certo arrepio, relaxa. A gente está aqui para simplificar tudo e mostrar o caminho das pedras para garantir esses pontos. Eu sou o apresentador 1 e comigo o apresentador 2, para a gente desvendar esse tema juntos. Fala pessoal, é isso mesmo. E antes da gente mergulhar de cabeça no conteúdo, aquele crédito mais do que merecido. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. E hoje a gente vai destrinchar o caderno 6, que é um verdadeiro guia sobre arquivologia. Vamos falar de protocolo, classificação, avaliação, a famosa tabela de temporalidade e, claro, a Lei 8.159, ou seja, é o mapa completo da mina. Exatamente! E para ninguém se perder, a gente preparou um roteiro bem claro. Primeiro, vamos construir a base com os pilares da matéria. Depois, a gente entra no ciclo vital dos documentos, que é um tópico quentíssimo. Na sequência, vamos ver as ferramentas do dia a dia. Aí, partimos para uma revisão bem rápida, um tira-teima, encaramos um desafio no estilo da FGV e fechamos com uma reflexão bem legal sobre o porquê de tudo isso. Então, vamos lá! Perfeito. E olha, em arquivologia não existe atalho. É preciso começar pelo começo, pela fundação. Entender esses primeiros conceitos que a gente vai ver agora é como construir o alicerce de um prédio. Se essa base não for forte, qualquer conceito mais complexo pode te derrubar na hora da prova. Então, foco total aqui. E o primeiro tijolo dessa nossa construção é a definição de arquivo. De acordo com a Lei 8.159 de 91, que é a lei mãe da arquivologia no Brasil, arquivo não é simplesmente um monte de papel velho guardado. O pulo do gato, a frase que muda tudo, é essa que está aí na tela. Em decorrência de suas atividades. Isso aqui é fundamental, com certeza. É essa pequena frase que dá todo o sentido. Ela mostra que um arquivo nasce de forma orgânica, natural. Os documentos são um espelho, uma consequência direta das atividades de uma instituição. Pensa assim. Um arquivo não é uma coleção que alguém decidiu criar, tipo uma coleção de selos. Não, ele é o registro, é o DNA funcional daquela entidade. Ok, então esses documentos nascem naturalmente. E o que a gente faz com eles? A resposta é gestão de documentos. Pensa na gestão como o gerenciamento ativo da vida de um documento. Olha só a definição. Fala de produção, tramitação, uso, avaliação. É o ciclo completo, desde que o documento é criado até o momento da decisão final sobre o destino dele. Ou vai ser eliminado, ou vai ser guardado para sempre. É a parte mais dinâmica de todo o processo. E agora a gente chega na regra de ouro, na joia da coroa dos princípios da arquivologia. Como o professor Lessa sempre reforça, esse é o princípio da proveniência. A lógica dele é bem simples, na verdade. Imagina só a confusão que seria tentar entender a história de uma família se a gente misturasse o álbum de fotos deles com o dos vizinhos. Seria um caos, né? Nos arquivos, a mesma coisa. Cada conjunto de documentos de uma entidade tem que ser mantido junto, sem se misturar. É sobre respeitar e preservar a origem. Ótima analogia! E essa ideia de ciclo já é o gancho perfeito para o nosso próximo tópico. Todo documento, assim como nós, tem um ciclo de vida. Ele nasce, tem uma fase de uso intenso e depois chega ao seu destino final. E pode apostar, a banca FGV adora, mas adora mesmo cobrar a teoria das 3 idades. Entender essa jornada é a chave para resolver muitas questões. E essa tabela resume tudo de um jeito bem visual. Vamos passar por cada fase. A primeira idade é a do arquivo corrente. Aqui o documento está quente, é usado toda hora, está na mão das pessoas para resolver as coisas do dia a dia. O valor dele é o que a gente chama de primário, ou seja, serve para fins administrativos, legais, fiscais, isso. Aí o tempo passa e a frequência do uso daquele documento despenca. Ele entra na segunda idade, a intermediária. É como se ele ficasse num limbo. Já não é usado com frequência, mas ainda não pode ser jogado fora porque tem algum prazo legal para cumprir. E atenção, o valor aqui continua sendo primário. A grande virada, a transformação, acontece na terceira idade, o arquivo permanente. Aqui, o documento perde o valor administrativo, mas ganha um novo, o valor secundário. Ele se torna histórico, probatório e informativo. Vira uma fonte de pesquisa, uma testemunha da história. E esse fluxo mostra a jornada direitinho. E aqui tem 2 palavras que a FGV ama de paixão. A passagem do arquivo corrente para o intermediário tem um nome: transferência. Pensa que é como mandar algo para um depósito para liberar espaço na mesa de trabalho, sabe? Exato. Já a passagem do intermediário para o permanente, que é um caminho sem volta, se chama recolhimento. A partir do momento em que um documento é recolhido, ele se torna, digamos, imortal. Ele vai ser guardado para sempre e não pode mais ser eliminado. Anota aí, transferência e recolhimento. Isso cai, e cai muito.
Beleza, já vimos a base teórica. Agora vamos para o como fazer. Como tudo isso funciona na prática? Quais são as ferramentas que o analista vai usar para organizar esse universo de documentos? A FGV adora cobrar esses detalhes operacionais porque é o que a pessoa vai fazer no trabalho de fato. Então, vamos lá para a caixa de ferramentas do arquivista. O protocolo é o porteiro do órgão. Ele controla tudo que entra e sai, garantindo que nada se perca. A classificação é o organizador. É aqui que a gente agrupa os documentos por assunto, por função, para criar uma lógica. É como organizar os arquivos em pastas no computador. E as duas últimas andam de mãos dadas. A avaliação é o grande juiz. É o momento de analisar e decidir o destino de cada documento. Esse aqui vai ser eliminado ou esse aqui vai ser guardado para sempre. E a tabela de temporalidade é a sentença do juiz, por assim dizer. É o documento oficial que formaliza essa decisão. É ela que diz por quanto tempo cada documento deve ser guardado e o que acontece com ele no final. É o coração da gestão. Agora, dentro das atividades do dia a dia, tem uma operação que é um clássico de prova, a juntada. A primeira forma é a anexação. A palavra-chave aqui que tem que ficar piscando na sua cabeça é definitiva. É como se um processo engolisse o outro. O processo que foi juntado, o acessório, deixa de existir como um processo independente. Ele perde a identidade e vira parte do outro para sempre. Não tem como desfazer. E para fazer o contraponto perfeito que a FGV adora para criar pegadinhas, temos a apensação. Aqui, a palavra-chave é provisória. Eu gosto muito da analogia do professor Lessa, que é como se a gente prendesse dois processos com um clipe de papel. Eles vão tramitar juntos para facilitar a análise, mas cada um continua sendo um processo separado, com sua própria capa, sua numeração. A qualquer momento a gente pode tirar o clipe e cada um segue seu rumo. E aqui está o alerta FGV. A banca adora trocar os conceitos de anexação e apensação. Essa tabelinha na tela é ouro puro para revisão. Grava isso. A anexação é para sempre, é irreversível e o processo acessório morre. A apensação é temporária, é reversível e os dois processos continuam vivos e independentes. Entender essa diferença pode ser o ponto que te coloca na frente. Ok, a gente já cobriu bastante conceito importante. Então, agora é hora daquela revisão turbo, estilo jogo rápido, para ter certeza de que o essencial ficou bem gravado na memória. Vamos testar o conhecimento de forma rápida e direta. É hora de ver se a base está realmente sólida. Primeira pergunta, bem direta. Um documento que já foi recolhido, que está lá na fase permanente, com valor histórico, existe alguma chance, alguma hipótese em que ele possa ser eliminado? Pensa aí rapidinho. A resposta é um gigantesco e sonoro não. Jamais. A legislação brasileira é muito clara sobre isso. Documentos permanentes são inalienáveis, ou seja, não podem ser vendidos ou doados, e imprescritíveis. O direito deles de existir nunca acaba. E um detalhe muito importante: eliminar um documento desse sem autorização não é só um erro, é crime. A responsabilidade é gigante. Próxima pergunta do nosso jogo rápido. Qual o nome daquela ferramenta que a gente falou que é a sentença do juiz da avaliação? Aquela que coloca no papel de forma oficial todo o plano de vida dos documentos. Exatamente. A tabela de temporalidade documental, ou simplesmente TTD. Ela é o produto final de todo o processo de avaliação. É um instrumento que dá a segurança jurídica tanto para guardar para sempre, quanto para eliminar, evitando o acúmulo de papel inútil e, ao mesmo tempo, garantindo que a memória importante seja preservada. Excelente! Conceitos revisados, memória fresca, agora é a hora do teste de fogo. Vamos aplicar tudo o que a gente viu em questões reais, no estilo que a FGV cobra e com aquela análise precisa do professor Lessa. É agora que a gente conecta a teoria com a prática do concurso. Vamos analisar essa questão juntos. Olha as palavras-chave denunciado. Raramente consultado e mantido por razões legais. Se ele é raramente consultado, já sabemos que não é mais do arquivo corrente. Mas se ele ainda é mantido por razões legais, significa que ainda tem valor primário, administrativo. Isso já descarta o arquivo permanente. Sobrou o quê? A resposta perfeita, alternativa C. Ele deve ser transferido para o arquivo intermediário para aguardar o prazo dele lá. Agora, olha essa questão 5. Essa aqui é um presente para quem prestou atenção. A FGV praticamente desenhou a resposta. Quando a gente lê união definitiva e perde sua identidade, tem que acender na hora o nosso alerta FGV. Essa é a descrição exata, perfeita, da alternativa B, a anexação. Não tinha como ser mais claro. É por isso que decorar as palavras-chave é tão poderoso.
A gente passou pela teoria, pela prática, pelos desafios. Para fechar, vamos dar um passo atrás e pensar: por que tudo isso é tão importante? Qual é o propósito maior por trás de organizar documentos? É aqui que o trabalho do analista, nessa área, ganha um significado muito mais profundo. O professor Lessa nos trouxe essa citação de Eclesiastes que nos faz pensar. A história, seja da humanidade ou de uma instituição, tende a se repetir. E os arquivos são a prova disso. Eles guardam os registros de tudo que já foi feito, decidido, pensado. Eles são a memória de uma organização, materializado. E é por isso que a missão de quem trabalha com arquivo vai muito além de uma tarefa burocrática. É a missão de ser um guardião da memória institucional. O trabalho de um analista nessa área garante que a instituição aprenda com a própria história, que os acertos do passado sirvam de exemplo e, o mais importante, que os erros não sejam cometidos de novo. É um trabalho de uma responsabilidade e de um valor gigantescos para o serviço público. E com essa reflexão a gente encerra por hoje. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, com autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse nosso bate-papo ajudou nos seus estudos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa na hora que o próximo resumo sair do forno. Até a próxima, pessoal!